Tá, então o povo não sabia o que fazia? Pediram para matar Jesus, pediram para soltar um bandido, não só bandido, né? Assassino, Barrabás. Pediram para soltar aquele homem e matar Jesus. Só que São Pedro está dizendo que foi por ignorância. Ah, então não tem culpa. Já que foi por ignorância, não sabiam do que estavam pedindo. Não, não é bem assim. A ignorância, é verdade que é uma culpa mais atenuada, vamos dizer assim. Mas continua, em alguns casos, sendo culpa e até grave. Os judeus, ou seja, os chefes dos judeus, os chefes do povo, que tinham persuadido o povo a fazer isso, esses têm a culpa mais grave. Não era por ignorância. Os judeus, os chefes. O povo em geral foi persuadido, foi enganado, foi levado ao erro por ignorância. Mas era um erro culpável. Ignorância culpável. Por quê? Porque nós temos obrigação, e agora já falando para todos nós, para o povo em geral, para nós temos obrigação, é uma obrigação moral, de procurar conhecer a verdade. E uma vez que nós conhecemos a verdade, uma vez que a nossa mente está claro para nós o que é a verdade, nós temos obrigação moral de buscar colocar a verdade em prática. Pedir para matar uma pessoa, ainda mais Jesus, pedir para soltar um criminoso em troca de Jesus, é uma ignorância, porque eles não sabiam totalmente as coisas que estavam acontecendo, mas eles tinham obrigação de saber essa verdade, e tinham obrigação de defender a verdade. Aí está o pecado que São Pedro vai dizer: então é necessário converter-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, essa palavra é atual para nós hoje. Nós também, por ignorância muitas vezes, podemos tomar decisões ou defender opiniões, ou defender uma coisa ou defender outra, que seja grave em muitos casos. Às vezes tem católicos que estão defendendo, por exemplo, o aborto. Claro que é a minoria, graças a Deus a maioria dos católicos não faz isso. Mas tem católicos defendendo o aborto, o assassinato de crianças. Ah, mas é porque o artista tal falou que ele é a favor, então eu também sou a favor. Ou é porque isso... Veja, é a mesma coisa desse povo naquela época, defendendo uma coisa errada, gravíssima. Tem católicos às vezes defendendo o divórcio. Também não é correto. Claro que em alguns casos, quando um casamento atingiu um nível de gravidade, de violência, de certas coisas muito graves, realmente aí em alguns casos o divórcio até quase se faz necessário para salvar uma pessoa, proteger a pessoa. Agora, por qualquer coisinha, não, então se separa, busca outra. E às vezes essas conversas vêm, né? Nos salões de beleza, nisso, naquilo. Ah, mas a pessoa não pensa às vezes no que ela fala. Ela simplesmente sai defendendo o que a sociedade, o que a mídia, o que outros, né, o mundo defende. Tem pessoas defendendo ideologias contra o matrimônio, contra a família tradicional, como Deus a colocou. Homem e mulher se unirão, formarão uma só carne e terão filhos. Tem católicos defendendo ideologias que são contra isso. Tem católicos defendendo o comunismo, uma ideologia de morte que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Você encontra católicos defendendo o comunismo, às vezes até filiados a partidos comunistas. Então, a lista segue, né? Vocês vejam que é a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus.
Por ignorância defenderam a morte de um homem, Jesus. Tem católicos defendendo, não veem claramente que Jesus é o único Salvador. Aí a pessoa é católica e ao mesmo tempo ela vai buscar outras religiões, outros deuses. Também por ignorância, na maioria das vezes por ignorância, não é por maldade. Não é por maldade, mas por ignorância. Mas vai. Então quando a pessoa tem um momento difícil na vida dela, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma magia. Às vezes coisas absurdas. Eu vou lá vou num cemitério fazer tal coisa, porque aí vai acontecer tal coisa. Gente, isso acontece muito. Não estou falando de teoria, não. Eu vou fazer uma oferenda com um animal, com isso, com aquilo, porque aí eu vou receber uma graça, ou então eu vou afastar alguma coisa. Olha a ignorância. Olha o tamanho da ignorância. Meus irmãos, aí Jesus no Evangelho diz assim, ele aparece para os discípulos, sou eu, e os discípulos estão ali sem acreditar. Jesus fala assim para eles, por que essas dúvidas no coração? Por que vocês estão com dúvidas no coração? Jesus pode falar a mesma coisa para nós hoje. Por que essas dúvidas no coração em relação a coisas tão óbvias, as verdades tão consolidadas da nossa fé? Aí continua Jesus. Jesus abriu, está dizendo a palavra, abriu a mente deles, a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Os discípulos estavam meio que cegos, assim, não entendiam corretamente tudo. E Jesus fala, por que essas dúvidas? Aí abre a mente deles para entender as Escrituras. Meus irmãos, nós temos uma obrigação de procurar abrir a nossa mente. Como nós falamos, a ignorância, ela pode ser culpável. Mas eu não sabia. Mas não sabia porque não foi conhecer. Às vezes tem uma frase que diz assim, a santa ignorância. Quem está na ignorância não peca. Não é bem assim. Porque existe uma obrigação de buscar conhecer a verdade. Nós estamos num mundo hoje que manipula a informação. Manipula a verdade. As coisas chegam para nós, na maioria das vezes, distorcidas, com um viés ideológico por trás, em várias coisas, inclusive naquilo que compete à nossa vida espiritual, a nossa vida moral. As coisas chegam para nós distorcidas, propositalmente, é distorcida propositalmente para nos enganar. Informação hoje, ao mesmo tempo que informação é algo bom, informação hoje é um risco. Diante disso, o que nós temos que fazer? A realidade está aí. As informações chegam para nós a todo tempo, mas na maioria das vezes distorcidas. Qual que é a nossa responsabilidade? Procurar nos informar sobre a verdade. Procurar não ter a nossa mente enganada, lavada, modificada pelo mundo. E como nós fazemos isso? Veja, nós temos à disposição várias formas. Nós podemos buscar conhecer mais o que a igreja nos ensina. Tem o catecismo da igreja que nós podemos estudar. Tem hoje em dia, graças a Deus, vários meios até na própria internet. Padres e pessoas leigas também, dando-nos informações, transmissões, trazendo a verdade para nós. São formas de nos informarmos bem. Embora que às vezes, e eu vou dizer algo aqui agora que até com dor no coração, mas é preciso dizer isso, às vezes até mesmo, alguns, infelizmente, dentro da igreja algumas coisas, a gente olha assim e fala, poxa, mas como assim? Né? Algumas instituições, até da igreja, instituições a nível universitário, por exemplo,
Às vezes trazem coisas que não são a verdade. Agora mesmo eu estava vendo uma matéria, até o próprio Vaticano chamou um dos caras que é o nome da nova era no mundo, um autor desses livros de autoajuda, mas pura nova era. Para quem não sabe, nova era é um misturado de coisas, é uma panela de mistura de religiões, de doutrinas, disso e daquilo, que com certeza não tem nada a ver com a nossa fé católica, muito pelo contrário, atrapalha. E eu vi agora que um dos maiores nomes dessa bagunça toda foi chamada para dar palestras, agora numa conferência que vai ter do Vaticano. Realmente eu não entendi como podem chamar uma pessoa assim. Enfim, às vezes a gente vê em universidades católicas certos seminários, certas formações com temas, abordando temas que não tem nada a ver com a nossa concepção de verdade, muito pelo contrário, que vão contra. O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente, às vezes até mesmo onde não deveria acontecer, mas acontece, dentro da igreja, algumas coisas que vêm não são sadias. Ora, o Papa Paulo VI disse uma frase muito forte. Eu vou repetir porque não é minha, é do Papa. Então, para mim, se alguém falar alguma coisa, é do Papa. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Forte, hein? Não é minha, é do Papa. Papa Paulo VI. O que ele queria dizer com isso? Ele falou isso dentro de um contexto de uma confusão que estava entrando na igreja nos anos 70. 50 anos depois, creio eu que essa frase é muito real. A confusão, as coisas vêm inclusive dentro da igreja às vezes. O que dizer, o que fazer? Como eu disse, não precisamos ficar com medo e desespero e nada. Jesus nos ilumina. Jesus abre a nossa mente. Nós fazemos a nossa parte. Nós vamos atrás, procuramos conhecer. Mas nós rezamos também. Quem reza tem a sua mente iluminada. Quem reza e pede, Espírito Santo me ilumina na verdade. Espírito Santo me mostra os caminhos certos. Espírito Santo me mostra onde está a verdade. O Espírito Santo mostra, gente, não tenha dúvida sobre isso. Nós não estamos caminhando numa situação escura onde, e agora? Não tem ninguém por mim, ninguém vai me iluminar. Não. Nós caminhamos sob a luz do Espírito Santo, de Jesus ressuscitado. Um dos maiores símbolos da Páscoa é esse aqui, ó. É o círio, a vela acesa simboliza Jesus ressuscitado, que traz a luz, que iluminou a mente dos discípulos naquele dia, a inteligência deles para entenderem, ilumina a nossa. Nós não precisamos ter medo de nada, não precisamos ficar, nossa, e agora? Não. Se nós fizermos a nossa parte, nós temos uma obrigação de buscar conhecer a verdade. E fazendo a nossa parte, nós rezarmos, pedirmos para o Senhor iluminar a nossa mente, o Senhor sempre vai nos iluminar. E aí você que é pai, você que é até avô e avó, vai poder transmitir isso para os teus filhos e netos, vai poder dar catequese para eles em casa. E com isso, que a igreja caminha. Por quê? A catequese começa em casa. Pais que são iluminados por Deus, pais que têm sabedoria, vão transmitir sabedoria para os seus filhos. Claro que a catequese na igreja é uma bênção. A catequese, por exemplo, aqui na São Jorge é muito boa. Embora que também a gente escuta algumas coisas por aí afora de alguns catequistas que falam algumas grandes bobeiras por aí afora. A catequese é uma bênção de modo geral. Mas a primeira catequese começa nas nossas casas. Pais e mães que têm sabedoria, que procuram se informar, que não ficam o tempo inteiro na internet vendo bobeiras,
saindo de uma série e caindo em outra, e gastando tempo com isso, com aquilo, o que o artista falou, o que o outro falou. Mas pais e mães que procuram conhecer a verdade, vão transmitir essa verdade para os seus filhos, para os seus netos. E assim, meus irmãos, o Senhor continua abrindo a nossa inteligência.